História. Hoje a gente vai falar das reformas religiosas, o que gerou a insatisfação e provocou as reações contra a Igreja Católica. As reações aos poderes da Igreja Católica. A partir do século XVI, transformações sociais, políticas, econômicas e culturais na Europa causaram alguns impactos no aspecto religioso. As doutrinas da Igreja Católica passaram a ser questionadas, até mesmo por alguns de seus servidores mais devotos. A Igreja Católica contestada. Durante o período medieval, a Igreja Católica foi a instituição mais poderosa da Europa. Muitos membros do clero eram ricos proprietários de terra e tinham servos à disposição para os mais variados trabalhos. A Igreja, além de controlar os saberes, também sustentava um grande poder de decisão nas atividades políticas, como coroação de reis, acordos comerciais e declarações de guerra, as quais contavam com a intervenção do Papa. Interesses católicos. Assim, grande parte da população medieval vivia em função dos interesses católicos. As escolhas arquitetônicas, as relações afetivas e até mesmo os costumes eram fortemente influenciados pela opinião do clero. Grande parte da influência exercida pela Igreja Católica durante a Idade Média foi sustentada pela perseguição e pela punição de seus opositores. Aqueles que ousavam contestar a autoridade católica corriam o risco de serem julgados pelos tribunais de Inquisição, responsáveis pelo combate às heresias. Os tribunais. Esses tribunais, organizados desde o século XII, eram responsáveis pelo julgamento dos católicos que teriam cometido atos considerados contrários à fé cristã. As pessoas suspeitas de praticar heresias eram julgadas e, muitas vezes, condenados à prisão, à perda de bens ou à morte na fogueira. Esse rigoroso controle imposto pela Igreja começou a despertar incômodo em alguns fiéis. Santo Agostinho. Desde o século IV, Santo Agostinho defendia a ideia de que existia um lugar chamado purgatório, onde iam alguns pecadores. Esse local era considerado intermediário entre a condenação e a salvação eterna, ou o espaço que representava a divisão entre o céu e o inferno, de acordo com a visão da Igreja. As indulgências. Contudo, essa ideia foi, de fato, consolidada a partir do século XII, quando se fortaleceu a autoridade da Igreja em relação aos fiéis. As almas destinadas a passar pelo purgatório por um período indefinido seriam aquelas que haviam cometido pecados durante a vida terrena.
Para essas pessoas, a igreja vendia indulgências em troca da garantia da salvação da sua alma. Os pecadores poderiam comprar o perdão da Igreja Católica. A absolvição também era concedida aos que rezavam e compareciam às missas, aos que realizavam boas obras e, principalmente, aos fiéis que doavam dinheiro para a igreja. A igreja, balcão de negócios. Muitos membros do clero pertenciam às famílias mais ricas da Europa, pois as autoridades católicas praticavam a venda de cargos eclesiásticos, prática conhecida como simonia. Como consequência, houve um crescimento expressivo do número de padres, bispos e cardeais com pouco preparo religioso para conduzir os fiéis. Além disso, em razão de suas riquezas, tais religiosos distanciavam-se cada vez mais das camadas populares. As relíquias sagradas. Além da prática da simonia, os membros da igreja envolviam-se cada vez mais com a corrupção e o comércio de artigos religiosos. Objetos comuns eram vendidos como relíquias sagradas, panos e objetos envelhecidos que, supostamente, teriam sido utilizados pela Virgem Maria, pregos enferrujados que teriam sido retirados da cruz de Cristo, entre outros. Pré-reformadores. Tais práticas constituíam um enorme contraste, pois, de um lado, estava a maioria dos fiéis, empobrecidos e pagadores de dízimos e taxas aos membros da igreja. Do outro, havia alguns religiosos enriquecidos, donos de ampla extensão de terras e de bens materiais. Diante desse cenário, algumas vozes descontentes surgiram de dentro da própria organização religiosa, especialmente a partir do século XIV e século XV. As críticas que se tornaram mais notáveis foram as de John Wycliffe e Jean Hus, considerados pré-reformadores. John Wycliffe, de 1328 a 1384, foi o primeiro a traduzir a Bíblia para a língua inglesa e a disseminar seus ensinamentos para a população. Suas ideias o levaram a ser considerado um dos precursores da Reforma Protestante. Uma das suas teses mais importantes sustentava que o poder material deveria ser concedido somente aos reis. Ao poder eclesiástico seriam destinadas apenas as questões de ordem espiritual. E por volta de 1377, o Papa Gregório XI escreveu uma bula, na qual apontava que as teses de John Wycliffe eram perigosas para a Igreja e para o Estado. Por contrariar a doutrina oficial, o teólogo inglês chegou a ser condenado pela Igreja por heresia e afastado de suas funções religiosas. Jean Hus.
de 1369 a 1415. Por sua vez, atuou de forma parecida com a do John Wycliffe, pois também traduziu a Bíblia para a língua de seu povo, o tcheco. Ele fazia fortes críticas à Igreja Católica, em razão das práticas de corrupção, do luxo do alto clero e da falta de instrução dos sacerdotes. Por ter sustentado uma oposição mais radical à Igreja, Jean Hus foi preso e morreu na fogueira em 1415. Os monarcas descontentes. Nesse contexto, no início do século XVI, o clima de insatisfação com o poder clerical era generalizado e a autoridade do Papa começava a ser questionada por diversos setores das sociedades europeias. Muitos reis desejavam confiscar os bens da Igreja e proibir a influência do clero nos assuntos políticos. Os monarcas descontentes defendiam que o poder do Papa devia ser meramente espiritual, não terreno. Além disso, os nobres manifestavam insatisfação pelo fato de muitos recursos serem arrecadados dos fiéis e direcionados para o pagamento dos altos tributos fixados pela Igreja em Roma. A teoria do preço justo. Já a nascente burguesia contestava a teoria do preço justo, defendida pela Igreja Católica, segundo a qual as mercadorias deveriam ser vendidas apenas por valor de sua produção, sem incluir o valor do lucro. A condenação do clero aos empréstimos de dinheiros cobrados a juros altos também prejudicava os interesses burgueses. Os pobres, por sua vez, desejavam a salvação eterna, mas não dispunham de recursos para comprar as relíquias sagradas, nem as indulgências, e assistiam as lideranças católicas a acumularem cada vez mais riquezas. Tecnologias modernas. O clima de insatisfação foi ampliando com o desenvolvimento de algumas tecnologias modernas, como a prensa. O crescimento da circulação de textos impressos facilitava a divulgação de ideias contrárias aos interesses católicos. Um dos mais contundentes críticos da imoralidade clerical e das extravagâncias da Igreja Católica foi Erasmo de Roterdã, de 1466 a 1536. Autor de Elogio da Loucura, obra que foi propagada e discutida em várias regiões da Europa. E agora, o Martim de Lutero, que vai ser o grande nome da Reforma Protestante, a qual a gente vai ver mais adiante. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.